Ô, aê! De fora é minha, hein? Olá para você ouvinte do podcast De Fora é Minha. Estamos aqui mais uma vez. Vamos falar de Eurocopa, que começa nessa semana, competição europeia que ocorre na França. Eu sou Rafael Miguel, vou conduzir aqui o nosso bate-papo. Você fica ligado aí no nosso podcast, escute, curta a nossa página. Hoje, aqui para falar de Eurocopa, Thiago Costa, Rivelli Nunes e também o Vitor Dias. Valeu, pessoal, pela presença. Então vamos começar a falar aqui do nosso assunto. Ô Vitor, então já vamos começar falando dessa competição que vai ocorrer agora. A Eurocopa, diferente da Copa América, são mais países, são 24 países ao todo. Exato. Divididos em 6 grupos, é isso? Exato, são 6 grupos. A gente tem no grupo A Suíça, Albânia estreante, França e Romênia. No grupo B temos Rússia, Eslováquia e 2 vizinhos, Inglaterra e País de Gales, que há muito tempo não disputavam uma grande competição. No grupo C temos Alemanha, Ucrânia, Irlanda do Norte e Polônia. A Irlanda do Norte mais uma seleção britânica, a única seleção britânica que ficou de fora foi a Escócia. Grupo D, Croácia, República Tcheca, Turquia e Espanha. Que é a atual campeã, das duas últimas. Exatamente, atual bicampeã. Grupo E, República da Irlanda, Itália, Bélgica e Suécia. Finalmente no grupo F, Hungria, Áustria, mais uma estreante, Islândia e Portugal. Islândia que vai ter o Good Johnson, com quase 40 anos nas costas, É o Balói da... Pois é, incapável aí, com passagem de Barcelona, Chelsea, tá aí, no seu momento de brilhar na Eurocopa. Oi, velho, você acha que a Eurocopa é uma competição que chama muita atenção do pessoal aqui no Brasil, ou às vezes acaba passando meio batido? Não, eu acho que chama atenção sim. Já chamava atenção antes desse boom da internet, de canais a cabo transmitindo jogos de todos os campeonatos. Com essa globalização, digamos assim, ficou muito mais atrativa pro torcedor, pro brasileiro acompanhar essa competição, que tem muita gente que fala que é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, Uruguai, também. E Uruguai, mas eu acho um pouco de pretensão, mas que realmente estão lá as grandes, algumas das maiores seleções do mundo, isso é sem dúvida. A atual campeã, a Alemanha, atual campeã mundial, vai estar na Eurocopa. Ô Thiago, e a gente pode falar que ela, em relação à Copa América, é uma competição mais recente. Na primeira edição começou em 1960, justamente, da Eurocopa, e mais organizada, já que desde o seu início sempre foi 4 em 4 anos a Eurocopa. Sim, ela tem esse ciclo, e ela foi originalmente iniciada como Taça das Nações Europeias, e depois mudou para o nome de Euro em 68. E aí até 76... apenas 4 seleções entravam na fase final do torneio, então eles sempre tiveram essa obsessão pelas eliminatórias. Pelo continente europeu ser muito fragmentado em pequenas nações, talvez essa necessidade da disputa das eliminatórias valorizou o torneio um pouco mais, Vitor? Sim, com certeza. Torna isso. O que é legal é você ver a diversidade disso e a questão da história do torneio em si, que eu acho muito interessante, pelo fato de você poder observar também um período de pós-Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fria, no contexto do futebol europeu. Então você tem a Iugoslávia com a União Soviética fazendo a primeira final da Eurocopa, que foi disputada justamente na França em 1960. E a gente tem essa curiosidade em relação também aos anfitriões. Só 3 anfitriões venceram a disputa, que foi a Espanha em 64, a Itália em 68 e a França em 84. Então já há um bom tempo, o dono da casa não ganha. Uma das derrotas mais dolorosas e doloridas de um anfitrião foi Portugal, 2004, De 2004 para a Grécia, aquele 1-0, Portugal praticamente inteiro já imaginava que o Filipão finalmente daria um grande título para Portugal, para a seleção lusitana, mas não esqueceram de combinar com os gregos. Pois é, porque provavelmente, com certeza, na verdade, a maior zebra da história da Eurocopa. A gente teve outros campeões surpreendentes também, A própria União Soviética, o primeiro campeão, pode falar. É uma final surpreendente, União Soviética e Iugoslávia. Em 92, a Dinamarca entrou na Eurocopa no lugar da Iugoslávia, que sofreu uma sanção por estar em guerra civil. E a Dinamarca acabou sendo campeã
daquela edição, em 92, ganhando a Alemanha na final por 2-0. A gente tem outra decisão histórica também, em 76. A Tchecoslováquia venceu por 5-3 nos pênaltis e a Alemanha Ocidental, que era 2 anos antes tinha sido campeã do mundo. Exatamente. Então, né, porque a União Soviética tem esse negócio do futebol soviético, mas é a seleção do Yashin. Né? Mal ou bem, era uma seleção com uma certa tradição olímpica. Né? Tanto a Iugoslávia também tinha uma tradição de futebol olímpico. Agora, uma grande lacuna é a Inglaterra nunca ter vencido. Né? E essa final de 76, primeiro a gente tem que lembrar que a Tchecoslováquia era considerada uma grande seleção, já tinha sido 2 vezes vice-campeã do mundo, né? E assim, essa final de 76 teve um dos pênaltis mais lembrados de todos os tempos, que foi o pênalti do título de Antonin Panenka, pênalti responsável pelo fato dos europeus chamarem até hoje pênalti à la Panenka, o pênalti com cavadinha. Com direito a uma revista, né? Exatamente. Uma revista espanhola de futebol chamada Panenka. Exatamente. Ele bateu o último pênalti com uma cavadinha, surpreendendo todo mundo, e a Tchecoslováquia foi campeã. E aí já são 2 campeões aí que não existem mais, né? A União Soviética e também a Tchecoslováquia, né? Que mostra essa fragmentação e essa diversidade de pequenas nações na Europa, né? Que é bem interessante. E assim, se a gente for fazer aquele momento também nostalgia, lembrar das Eurocopas que marcaram pra gente, né, velho? A primeira Eurocopa que eu lembro de ter acompanhado foi a de 88, que a Holanda ganhou o título em cima da União Soviética com o golaço do Van Basten, aquele time da Laranja Mecânica com Gullit, Van Basten, Raika, Koeman, era um timaço. Foi uma seleção que, por ter ganho essa Eurocopa em 88, entrou na Copa de 90 como grande favorita e só caiu naquela Copa para a Alemanha, que seria campeã. E foi o único título holandês, né? Que a gente, o único grande título da seleção da Holanda. Título da seleção Já bateu Holanda. em Copa do Mundo, bateu na trave 3 vezes já, né? E não conseguiu levantar a taça, mas da Eurocopa conseguiu, né, Thiago? E pra você também deve ser essa, né? Se a gente é mais ou menos da mesma idade. Sim, foi sensacional. Primeiro porque eu tinha uma fascinação pelo próprio uniforme dos times e achava sensacional também o lance da União Soviética. E o jogo terminou 2-0 com o gol do Gullit e o gol do Van Basten, que depois a gente tem que procurar isso no YouTube e botar lá no... provavelmente deve ser o gol mais bonito da Eurocopa. Ou deles. O Van Basten do Milan, né, aquela coisa toda. E você tem um negócio, o goleiro era simplesmente o Dassaev. E o treinador da Holanda era só o tal de Rinus Michels. Pois é, eu lembro desse gol do Van Basten também. Eu vi uma matéria uma vez que o Gullit, ele fala, se o Van Basten tentasse de novo, ele não acertaria esse chute, né? Tamanho foi a felicidade dele, né, pra fazer esse golaço. Posso só falar quais foram os melhores jogadores do torneio? De 88? De 88? Vamos lá. Goleiro, Dassaev. Defesa, Bergomi. O zagueiro, László Ráksas. Frank Rijkaard, Andreas Brehme. Meio campo, Littbarski. Alemão. Mateus. Alemão. Mihailenko. Não sei. O soviético. Alessandro Altobelli. Italiano. E a dupla de avançados, Rudi Gullit e Marco Van Basten. A Holanda era um timaço. Era uma geração, seleção sensacional esse time do Gullit. E você, Vitor, qual que é a que te marcou, assim, alguma Eurocopa? Eu acho que assim, aqui marcou mesmo de 2004, né, com Grécia e Portugal. Mas assim, a primeira lembrança que eu tenho de Euro é a de 96. Foi a primeira Euro que eu acompanhei. Teve também o trauma, né, da Inglaterra, que também foi eliminada nas semifinais, mais uma vez ficou pelo caminho, né? Inglaterra era sede, né? Inglaterra era sede da época. E aí a final em Wembley, Alemanha e República Tcheca, com o nascimento de um artilheiro que nunca tinha sido muito bem quisto na seleção, que é Oliver Bierhoff, fez os 2 gols da Alemanha. Da Udinese, né? Exatamente, era o craque da Udinese, e ele sempre foi muito ofuscado, porque na Alemanha tinha atacantes muito melhores que ele, como o Klinsmann, por exemplo, só que o Klinsmann nessa época já estava aposentado da seleção, né? Aí o Bierhoff, já passando dos seus 30 anos, foi o grande destaque dessa Eurocopa. E a Euro da Grécia, que venceu em 2004, ela teve uma coisa que muito pouca gente lembra, que foi
que foi uma adição à regra praticamente esquecida, que é o gol de prata. É verdade. Você se lembra do gol de prata? Gol de Sim, prata. sim. Que era aquele. Era se saísse o gol no primeiro tempo, quando acabasse o primeiro tempo já acabava. Acabava né? o resultado, Acabava o exatamente. E a Grécia passou assim para a final. Na semifinal ela ganhou com o gol de prata da República Tcheca. E o gol foi no finalzinho do primeiro tempo, foi praticamente um gol de ouro. A prata que teve um. Pois é, eu tenho saudade do gol de ouro, achava tão legal, né? Tinha aquela emoção de que podia acabar a qualquer hora. minuto, né? Qualquer minuto podia acabar a partida. Gol de ouro que decidiu a final de 2000, né? Que é uma das finais assim, que eu acho bacana. Foi França e Itália, o jogo com 1-1. Decidiu a final de 96 também. Né? Também gol de ouro, né? Em 96 a Alemanha e a República Tcheca. Essa República Tcheca que o Vitor lembrou bem, tinham 2 jogadores. Essa Copa eu gostei muito porque eu tava assim, em época de férias e adorei acompanhar. E eu achava legal a sede, os estádios ingleses, assim, que existiam que eu acho sensacionais. E 2 caras na República Tcheca, que já é um desenvolvimento que a gente estava falando, né? Da Tchecoslováquia, né? Duas seleções assim, que tem essa herança de um futebol bem jogado, que de países já não existem mais, a Croácia, né? E a República Tcheca com aquele futebol um pouco mais refinado, com um toque de bola um pouco mais legal. O meio-campo da seleção tcheca tinha Pavel Nedved, Patrick Berger e Karel Proboski. E o time da Alemanha tinha o grande Jürgen Klinsmann, Matthias Sammer. Que hoje é treinador da Alemanha, né? Só completar que eu estava falando da final de 2000, né? Que a França ganhou com o gol do Trezeguet, né? O gol de ouro na prorrogação. O argentino francês. O Trezeguet é curioso, porque ele nasceu na França, filho de um argentino que é descendente de franceses. É todo um Inception de França, Alemanha e Argentina aí nessa história. E agora ele voltou, depois ele voltou, né, para encerrar a carreira na Argentina. Sim, a contragosto da esposa. A Eurocopa que tem a Espanha como atual bicampeã e que, na verdade, ela ganhou também o título de 64, né? E é a dona da maior goleada da história das Eurocopas, que a seleção espanhola ganhou de 12-1 de Malta na competição, que ela não ganhou, que foi em 84. A Espanha nessa competição ela perdeu a final para a França. A França do Platini, que 2 anos depois, na Copa do Mundo do México, eliminaria o Brasil naqueles pênaltis no jogo que o Zico perdeu um pênalti. Então vamos falar dos grandes campeões. A gente tem a Alemanha, né? Tricampeã. 72, 80, 96. E que chegou em outras 3 finais, em 92, 76 e 2008. Sempre, né? A Alemanha é muito eficiente, né? Eu acho que essa performance da Alemanha na Eurocopa e na Copa do Mundo provam que a Alemanha é a maior seleção da Europa, indiscutivelmente. E essa ascensão espanhola da Fúria, que a Fúria agora também é tricampeã. Sim, é Né? tricampeã. E a atual campeã, a atual últimas, bicampeã. É a atual bicampeã que assim, tem muito a ver com O momento, né? O tic-tac. com o momento do Barcelona, que contribuiu demais para a seleção da Espanha, e com grandes momentos de outros grandes jogadores, como Casillas, que estava pegando até pensamento, né? França. Vai ser algo bem interessante, né? Ver essa Espanha, como vai ser essa Espanha Renovando, né, Copa com- agora. Porque Muitos eles jogadores passaram jovens. de bicampeões de 2012 para um vexame completo na Copa de 2014, né? Tomando 5 da Holanda. Então, vai chegaram em 2014 como atual bicampeão da Eurocopa, como atual campeão mundial. É Exatamente. uma resposta, mas a seleção espanhola está em decadência, né? Tá. Acho que daqui a pouco nós vamos analisar grupo por grupo quem passa, né? O Rivelli vai fazer sua banca de apostas. Mas, voltando só para fechar essa parte histórica, tem a França com duas conquistas, 84 e 2000, União Soviética 60, a Itália, impressionante, né? Só tem uma conquista. A Holanda em 88, Tchecoslováquia 76, Dinamarca 92 e a Grécia. Naquela pegada lá, o maior artilheiro em edições foi Michel Platini, que fez 9 gols. O Alan Shearer fez 7. Em 84, né? O Platini. Sim, justamente. Também fazendo 12 em Malta. Deve ter feito uns 5 gols. Agora, Ter feito bastante só nesse jogo. E temos os mascotes também, viu? Da Eurocopa? Temos. Em 80, Pinóquio. Pinóquio, conhecido Pinóquio? Olha só. Em 84, Peno, um galo.
Em 92 na Suécia teve Rabbit, o coelho. O último que vai ter esse ano é o Super Vitor, um garoto com superpoderes. Após encontrar uma capa mágica, chuteiras e ainda calça a bola oficial da Euro 2016. Esses viajaram. Talvez o Rivelli vá gostar e o Vitor também gosta da última. O Slavo Slenk, irmão gêmeos Punk, com o uniforme da Polônia e da Ucrânia. Irmãos gêmeos, Punk, da Polônia e da Ucrânia. Sim, eles foram separados pelo corredor polonês. Ah, é verdade. São gêmeos, Sim. Agora, tem uma curiosidade. A Eurocopa, assim como a Copa América, tem um grande número de equipes que já conquistaram o título. É diverso, né? É bem diverso. Todas as duas já tiveram 9 campeões. E é interessante ver que na Eurocopa, como que a força do futebol europeu que aparece na Eurocopa vai muito bem na Copa do Mundo do ano seguinte. Em 68, por exemplo, a Itália foi campeã e foi finalista da Copa de 70. Em 72, a Alemanha Ocidental foi campeã da Eurocopa e foi campeã do mundo em 74. A França em 86, que fez uma boa Copa do Mundo, a França em 84 fez uma boa Copa do Mundo em 86. A própria Holanda, que saiu nas oitavas, mas saiu para a Alemanha na Copa de 90. A Espanha campeã. A França de 98, que foi campeã do mundo, foi campeã da Eurocopa 2000. A Espanha, que 2008 Eurocopa. 2008 Eurocopa, 2010 Copa do Mundo, 2012 Eurocopa. Aí o time envelheceu e foi o que foi na Copa do Mundo de 2014. O Rivelli tá melhor que o PVC. Mas voltando a isso, Rivelli, e também essa questão, Vitor, eu acho um negócio legal também da gente analisar comparativamente com a Copa América o fator campo. O fator campo não pesa tanto, porque você só tem 3 anfitriões campeões. Na Copa América, geralmente, o fator campo pesa muito a favor do time da casa. Copa do Mundo também, né? Copa do Mundo. Então, por exemplo, as 2 últimas edições, em 2008 e 2012, os 4 países, né, foi compartilhado, Áustria e Suíça, depois Polônia e Ucrânia, eles não passaram da primeira fase. Agora, essa questão do país sede influenciar, na Copa América isso era muito mais comum no Campeonato Sul-Americano, até 67. Depois de 75, depois de 87, quando voltar nas sedes fixas, isso já não contou muito. O Brasil quebrou aquele jejum em 89. Exato. Né? Desde 89 na Copa América você teve o Brasil campeão em 89, campeão em anfitrião, depois o Uruguai em 95, o Chile ano passado, Colômbia em 2001 e Chile em 2015. Não é tão comum. E essa vai ser a terceira Eurocopa na França, né? Sim. Foi em 60, a primeira foi na França. Em 84 a França foi campeã jogando na França e essa edição agora. E essa coisa dos anfitriões, se a França vencer, vai ser o único anfitrião bicampeão, né? A França pode conseguir isso, o único anfitrião aí com 2 títulos. E na última Eurocopa de 2012, a gente teve uma final, né, que a Espanha atropelou na Itália, né, 4-0. Foi um passeio. Deve ter sido a maior goleada em finais, né? Ou será que teve alguma final? Não. Em final, as finais geralmente elas são muito disputadas. A única que é 1-1 com a de 60 foi 1-1 no tempo normal e a União Soviética ganhou da Iugoslávia de 1-0 na prorrogação. Aí em 64 foi 2-1 Espanha na União Soviética, Itália e Iugoslávia foi 1-1 e 2-0. Essa foi realizada em 2 jogos. Outra que teve um placar um pouco mais elástico foi de 72, que a Alemanha Ocidental ganhou da União Soviética por 3-0. Mas o restante foi 2-1, 2-0, né? Prorrogação, 1-0. E só essa da Espanha em cima da Itália que realmente. E curioso que a Itália tinha surpreendido na semifinal, né? Tinha ganhado da Alemanha, que era apontado como um dos grandes times da Eurocopa de 2012. A Itália do Balotelli. 2 gols do Balotelli. Jogou, talvez tenha sido uma das grandes partidas da carreira dele. Seria o Balotelli a versão brasileira, versão italiana do Adriano? Desmonta, questão de e depois maluquice, sim, né? Eu acho que talvez o Balotelli não tenha chegado a jogar tanto quanto o Adriano chegou a jogar. Acho que o Adriano foi mais jogador do que o Balotelli, mas eu acho que com certeza. A ascensão e caída, assim, né? O Balotelli ainda tá jogando, ele tá tentando, mas não com o brilho, né, que parecia que ia ter no começo de carreira dele. Mas o auge e o declínio deles é muito impactante. Muito parecido, né? O Balotelli tem seu Vila Cruzeiro lá também. Vila Cruzeiro lá italiana, né? Vila Cruzeiro. Pode ser, né? Quem sabe. Bom, então vamos para aquela sessão aí do
do Rivelli apontar aí quem que vai passar Quem que é nos favoritaço? grupos? Favoritaço? Eu vou até Favoritaço? anotar isso aqui porque eu vou falar e depois talvez eu não lembre mais, mas E aí vamos quem lá. ouviu o post vai ter que cobrar o Rivelli. Eu acho que no grupo A aí ele vai apontar o Albânia, viu? Vocês vão pra Passando. sedes também? Gloriosa Albânia. Ó, sedes, o Thiago aí, que é o nosso geógrafo aí, vai passar as sedes. Um mero historiador. Assim. Mas eu adoro esse lance das sedes, adoro sorteio disso. Então vamos lá. Quais que são as Nós sedes? vamos ter lá, vamos recordar um pouco Copa de 98. Nós vamos ter Saint-Denis, Stade de France, Marseille, Stade Vélodrome, Lyon, Stade des Lumières, em Lille, Stade Pierre Marot, em Paris, Parc des Princes, e em Bordeaux, Stade Bordeaux Atlantique, Saint-Étienne, Nice, Lens e Toulouse. 12 sedes. 12? 8, 10 sedes. 17 para as 6 grupos. E a França empolvorosa, né? Com greve. É uma Eurocopa que tem essa tensão também, né? Porque a gente ano passado teve um atentado na França, Sim. esse ano teve um na Bélgica Estados Unidos. e agora estão as grandes seleções da Europa concentradas todas em um país só, né? É um pouco de alerta para E o país com problemas sindicais, reformas tributárias em E o- transe, né? E a Talvez- própria seleção francesa também, né? Teve aqueles problemas lá do Valbuena, do Benzema. O Cantona disse que foi um problema de racismo. O Cantona deu a declaração semana passada que é racismo pela origem árabe deles. Então o troço essa questão dá mais combustível ainda, né, Vitor? Com certeza. A seleção francesa sempre teve essa questão, né? Muitos BBB, imigrantes, né, que jogam na seleção. Sempre teve essa questão, alguns defendem que não deviam jogar, outros sim. Talvez Sempre teve essa 98 questão. ajudou um pouco a minimizar isso, Sim. a equalizar um pouco, né? Dessa questão dos negros, dos africanos com os árabes e os franceses, né? Pode chamar lá os próprios caucasianos pelo sangue, mas tem essa questão dessa cobrança histórica, né? Desse lastro que a França deixou e o pós-guerra na reconstrução do país. Então eu acho que vale a pena pensar isso um pouco no contexto. E é legal esse torneio acontecer nesse momento, mesmo que seja nesse barril de pólvora que está a França e a Europa hoje. Vamos lá então, Rivelli. Grupo A, Albânia, França, Romênia e Suíça. Eu acho que a França é barbada, né? E o ferrolho suíço, aquele time que passa com 3 empates, que ganha um jogo de 1-0, empata outros 2. Eu vou chutar a Suíça nessa aí. E lembrando que passam os 2 melhores de cada grupo, se não me engano, os 4 melhores terceiros, né? Os 4 Os 4 melhores terceiros também vão Vão passar. passar muita gente aí. Vamos lá, ô Vitor, passa aí o grupo B pra gente. E a Albânia, gente? Vocês não tem nenhum... Albânia, né? Surpreender. Né? Quem que é o grande craque albanês? Não vou. Né? Vai que ele Aí acha. também, vai que ele acha. Ele vai achar. A Albânia, eu não sei o nome dos jogadores, mas tem alguns jogadores que são ali da Albânia, de Kosovo, que eles jogam. Alguns jogam na Albânia, outros jogam na Falei que Suíça. ele ia achar. Tinha o Januzaj, né, do Manchester, que era meio albanês. Por onde que ele mas anda? Ele tava emprestado, mas eu acho Tem que o ele... Shaqiri também. Mas o Shaqiri joga O pela Shaqiri é Suíça, suíço, né? É Suíça. Suíça. Mas ele poder. Também tem questão. Se Kosovo virar filial F, como está quase conseguindo, ele pode optar a defender Kosovo. Giroud será o grande nome, Rivelli, da seleção francesa, ou o Griezmann? Eu acho que o Griezmann, né? Não pede pra bater pênalti, né? Pode bater um Agora, Gosta de maltratar a trave. Vamos agora lá. francesa, a exceção do Zidane é meio pé frio. Mas né? nesse Você viu grupo o aí Griezmann com- aí na final da Nesse Liga dos grupo Campeões, aí, quem que né? você acha que classifica além da França? Olha, são 4 melhores terceiros, né? Vamos passar passa os dois primeiro, de depois eu vou cara, chutando depois os terceiros. Depois faça os terceiros. Albânia e Romênia ou Albânia e Suíça? Ó, Não, perdão, acho que França e Suíça. França e Suíça no grupo A. Grupo B a gente tem Rússia, Inglaterra, País de Gales e Eslováquia. Eu sempre gosto de apostar na Rússia e sempre me dou mal. Então eu não vou apostar na Rússia, eu vou apostar na Inglaterra Eu também gostaria de ver a Inglaterra bem. e em Gales. Gales com Bale? Gareth Bale, levando a seleção nas costas. Conseguiu fazer o que o Giggs não conseguiu, né? É, O verdade. Giggs tentou, o Bale conseguiu. E a Inglaterra com uma renovação muito grande, né? A Eslováquia tá com uma geração interessante, talvez, hein? Pode dar um trabalho aí. Pode dar. Pode dar uma liga aí. A Rússia está num processo eu estava vendo até uma reportagem aí que o time não emplacava com o Capello,
tirou o Capello, botou um russo para ser treinador, que já não acontecia há mais de uma década, e o time despontou, ganhou as 4 últimas partidas. Pode ser que essa federação russa chegue bem pode chegar aí, né? bem. Grupo C, né? Grupo C, Alemanha, Ucrânia, Irlanda do Norte e Polônia. A Alemanha é a grande favorita, né? Eu acho que ela passa. Eu vou na Ucrânia. Ucrânia. Eu iria na Irlanda do Norte pela memória do George Best. Seria um. Memória afetiva. Uma memória afetiva. O Ucrânia que há uns 10 anos atrás teve uma boa seleção, né? Agora Primeira caiu, né? participação da Irlanda do Norte, né? Ah, o da Irlanda do No Norte. Euro? Na Euro, não? Eu acho que é. Tem que checar. Mas pela festa que eles fizeram, se eu não me engano, é. E a Ucrânia, hein? A Ucrânia que despontou na geração do Shevchenko. Pois é, eles disputaram a mais Copa de foi nada, 2006, né? Com o Shevchenko, depois não conseguiram renovar, não conseguiram novos jogadores. Grupo D. Grupo D a gente tem Croácia, República Tcheca, Turquia e Espanha. Ó, Espanha também grande favorita. E eu vou de Croácia. eu também. Acho E o que terceiro aí, eu acho que a Turquia pega um terceiro colocado aí, viu? Agora a gente tem o grupo E, que é um pouco mais interessante. É um grupo mais. É o que mais se aproxima de um grupo da morte, que é a República da Irlanda, Itália, Bélgica e Suécia. Bélgica, seleção do PlayStation, né? Eu vou de Bélgica e vou de Ótima Itália. geração. ótima belga. geração belga. Que tá sempre ali, faz os piores jogos possíveis. Os mais sonolentos. Pois é, né? Se esperava tanto dela na Copa do Mundo, não conseguiu confirmar, quem sabe na Eurocopa, E a né? Itália, Eu hein? acho que vai sempre ser nas quartas de final. Cai em qualquer competição, vai cair nas Vai cair nas quartas. E vamos que vamos. Eu acho que a Bélgica e Itália passam nesse grupo. A Ita- Eu acho que se a Itália for muito bem na fase de grupos, quer dizer que ela vai cair nas oitavas. Agora, se ela passar mal ali, quase rabiscando, que ela vai chegar na final. Chega né? na final, Geralmente né? a O Itália. grande desse termômetro é jeito. esse, né? Se a Itália se arrastar na fase de grupo, você pode ter certeza que Porque ela chega ela vai na chegar final. ou na semifinal ou na Itália é final. meio Boca Juniors, né? Renasce da cinza. Agora, se for muito bem na fase de grupo, vai pegar ali uma E a seleção Suécia fraca. do e Ibra, tal. gente? Eu acho que ela pega um dos melhores terceiros. Eu já tô fazendo aqui. Eu acho que Seria a o último Suécia suspiro do pega. Ibra no torneio de Com esporte. seleções, estão cogitando que ele vai aposentar da seleção sueca, né? Depois da Eurocopa. E ele vai jogar Major League Soccer? Não, o que se fala é que ele vai pro Manchester, né? Manchester O United. Mourinho? É. Olha, rapaz. Parece que o Ainda Mourinho tem tá querendo lenha pra ir lá. queimar, né? Vai entrar como rei em algum ego lugar e pros sair como dois? Deus. Tem lugar pro ego dos dois? Manchester vai ficar pequena. Porque você imaginar que do outro lado de Manchester vai ter Guardiola, Vai ter Guardiola. e o time que ele deve montar. Manchester vai ser a capital do futebol em 2016. Ou vai dar tudo errado, né? E o Tudo grupo errado e F? o Leicester vai ser campeão de novo. Vamos pro grupo E. Por fim, no grupo F nós temos Áustria, Hungria, Islândia e Portugal. Esse grupo tá alternativo, hein? Pô, Tá bem Bem alternativo. Vou pro Portugal do Cristiano Ronaldo. Islândia. Pô, a Islândia. E a Áustria classificam. São 4 melhores terceiros, né? Eu Isso, vou de 4 Turquia, melhores. eu vou de Suécia, eu vou de Romênia e eu vou de Polônia. Pô, eu não sei, eu vi a Islândia jogar umas eliminatórias aí de Euro, eu achei bem legal a Islândia, viu? Achei Sério? um time bem interessante. Ele joga sem responsabilidade. É a primeira Euro que eles participam, essa eu tenho certeza. A Islândia e a Albânia com certeza Agora, são a estreantes. Hungria, né? Depois da geração do Puskas e do Coxes e. Não conseguiu mais nada. Não, é um trauma. Mas. E então, depois nós temos as fases classificatórias, né? Que aí já vamos lá, né? No caso aqui desse time da Alemanha, vocês acham que o time está em decadência? Não acho decadência. Eu acho que passando ali por um momento, né? Vai mudar alguns jogadores. Alguns saíram depois da Copa do Mundo, né? O Lan aposentou da seleção. Agora a Alemanha é sempre Alemanha, né? Mas chega, Alemanha, chega sempre na chega. competição. Acho que no Sempre mínimo chega. a semifinal a Alemanha. Sempre chega. Ó, o prognóstico aqui de fase de cruzamento, nas quartas, você tem o segundo do B contra o segundo do F, o primeiro do A contra o terceiro do C, D ou E. Depois você tem um cruzamento do primeiro do E com o segundo do D. Depois o primeiro do C contra o terceiro do grupo A, B ou F. O primeiro do F contra o segundo do E. E o primeiro do grupo B contra... Desculpa, o primeiro do B contra o terceiro, melhor, né, de A, B ou C. A, C ou D.
Eu acho que muito desses cruzamentos vai depender demais desse Terceiro, né? desses terceiros lugares. Eu acho esse lance de terceiro lugar bem legal. Me lembra um pouco daquela Copa do Mundo até 90, né? Quando 94 também. você tinha 24 seleções, né? Que dava aquele entroncamento que você tinha um terceiro melhor. Exatamente, 94 é visto também. exatamente essa fórmula, né? O Platini queria inchar esse torneio um pouco 24 mais. E o legal que a Eurocopa é exatamente um mês, né? Ela começa em 10 de junho, vai até 10 de julho, lembra muito uma Copa do Mundo até nisso. Esse tipo de coisa que eu acho, velho, que é aquilo que você tinha falado antes, ajuda a vender o torneio, sabe? exatamente, é. Ajuda a depurar ele. Até isso, né? Ser exatamente um mês. E eu fiquei curioso para ver a tabela, se teria jogo em 8 de julho. 8 de julho, para quem não se lembra, é o dia do famoso 7-1. Para ver se a Alemanha ia Como jogar você nesse tinha, dia, né? mas não, mas ela não joga. As semifinais são dia 6 e 7 de julho e a final no dia 10 no Stade de France. Saint-Denis. Bom, pessoal, nosso tempo tá estourado. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Valeu, Rivelli. Valeu, Vitor, mais uma vez pela participação. Muito obrigado a você, ouvinte, que mais uma vez conferiu aí o De Fora é Minha. Ouça os nossos programas, os antigos. Ouça também, curta a nossa página. Nos ouça no YouTube. Nós voltamos na semana que vem com um novo programa. Até lá. Valeu! Ô, aê! De fora é minha, hein?